dia, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja na santa e perfeita paz do Senhor Jesus com todos vocês. Eu tô aqui mais uma vez para gravar outra videoaula sobre gêneros textuais. Lembrando que gênero textual é a classificação dos textos de acordo com a sua função comunicativa, ou seja, com a relação entre o emissor e o receptor, ou seja, a relação de um texto de acordo com a função, para que ele serve na comunicação, certo? O tema que a gente vai tratar hoje são os contos e os romances de ficção científica. O que é um conto de ficção científica? O conto é uma narrativa literária e geralmente ele caracteriza-se por narrar uma história curta, por ser menor. Ele é uma história ele está dentro da tipologia narrativa, ou seja, o conto é uma narração, uma contação de histórias. E o conto, ele é uma história geralmente curta. Ele tem menos personagens em relação ao romance. Ele é mas apesar de ser uma narrativa curta, ele não deixa de ter um princípio, um ápice e um final, certo? Princípio, meio e fim. O ápice é geralmente o momento-chave do conflito que está sendo narrado. O conto de ficção científica, geralmente, ele trata a temática de futuro, ele é futurista, ou então temas relativos à ciência, certo? Dentro dos seus conflitos. A priori, esse gênero, ele trata, é uma narrativa que trata questões científicas, mas essas narrativas, elas não têm que ser realistas, elas podem ser, na maioria das vezes, são ficcionais. O conto, geralmente, ele traz uma história ficcional, inventada pelo autor do texto, e ele pode também ser baseado em fatos reais, certo? Os contos, eles geralmente são publicados em livros, revistas, jornal ou na internet. Não existe uma linguagem específica para o contista. O próprio contista que escolhe a maneira como ele vai estar contando a sua história. O romance. É muito comum confundir-se romance com romance romântico, certo? Romance, ele é um gênero literário que pertence à tipologia narrativa. Ele geralmente geralmente formado por uma história longa, certo? Às vezes baseada em fatos reais, às vezes ficcional, ou seja, inventada pelo autor. Mas ele tem um enredo, é um tipo de texto que tem um enredo, temporalidade, ambientação, personagens bem definidos, de maneira clara. Ele pode aproximar ou não da realidade, e geralmente esse texto ele é publicado em livros impressos, digitais, como os e-readers. O romance geralmente é uma narrativa mais longa, certo? Com personagens variados, que organizam, que contam a história em torno daquela trama ali. Os personagens, como eles são variáveis, os ambientes também são variáveis. Ele mescla a ficção com a realidade. Eu tenho vários tipos de romance. Entre eles eu tenho o romance de ficção científica, o romance romântico, o romance regionalista. Nesse vídeo eu vou tratar especificamente do romance de ficção científica. O romance de ficção científica, ele surgiu no final do século XIX, com os romances de Júlio Verne. E ele veio se desenvolvendo ao longo do século XX, principalmente com as novelas de ficção científica de H.G. Wells. E ele também recebeu grande desenvolvimento a partir de 1926, com a fundação da revista Amazing Stories Magazine. E essa revista ela foi devotada única e exclusivamente a publicar histórias de ficção científica. Espero que essa videoaula tenha clareado um pouco para você sobre o que é o conto e o romance de ficção científica. Agora vamos
pôr em prática aquilo que a gente aprendeu, respondendo o quiz, certo? Então tenha um bom dia e faça um bom trabalho.